uma pessoa com a boca no saco. São as palavras de Raquel, referindo-se a si mesma. Eu tinha um mundo dentro de mim, mas ninguém sabia. E isso foi num passado não tão distante assim. Era uma vez uma empresária silenciosa. Você já teve a sensação de estar presa ou preso dentro de si mesmo, sem conseguir sair? Então fica aqui comigo que essa história pode ser a sua história. Raquel sempre foi uma menina tímida. Talvez tímida não seja a palavra mais adequada, era praticamente muda. Via seus amigos brincando à distância, queria se aproximar, mas não sabia como fazer isso. Durante a adolescência, seu comportamento não foi muito diferente. Se unia a 2 ou 3 amigas no máximo e não gostava de fazer praticamente nada que as pessoas da sua idade costumavam fazer. Os anos passaram, eles sempre passam, sem olhar para trás. E a vida adulta chegou. Faculdade, trabalho, casa, filhos e a sensação de que podia ser mais, de que era mais do que o que vinha sendo, mas não era. Tinha uma opinião forte sobre tudo, mas não podia compartilhar. Era super competente, até mais que suas concorrentes, mas quem sabia disso? Raquel vivia a pior prisão que alguém pode viver, que é estar presa dentro de si mesma. Só que chegou o dia em que não era só o seu incômodo pessoal que estava em jogo, mas o conforto de seus filhos também estava ameaçado. Raquel trabalhava em uma grande empresa que estava anunciando um programa de demissão voluntária que começaria em alguns meses, pois a empresa precisava fazer os famosos cortes necessários para enxugar o orçamento. E naquele momento, a posição de Raquel dentro da empresa era importante, mas não indispensável. Porém, ela sabia que podia contribuir muito ali dentro através de seu trabalho. Sabia até como amenizar a crise que estava se aproximando, justamente porque tinha desenvolvido as habilidades que as pessoas mais tímidas normalmente têm. É uma mulher observadora, organizada, pensa de forma estratégica e faz planejamentos como ninguém. E algo precisava ser feito, e era urgente. Estava ainda pensando sobre essas coisas quando encontrou uma amiga de infância em uma rede social. Já sabemos que a vida nunca acontece ao acaso, mas esse encontro foi realmente decisivo. Não só para Raquel, mas para sua família e várias outras famílias que poderiam perder a sua segurança por causa do plano de demissão da empresa. Conversa vai, conversa vem, perceberam que não moravam tão longe assim e resolveram marcar um café. Seria mesmo muito bom para Raquel se distrair um pouco, já que sua vida era muito focada em casa, trabalho e estudos e mais estudos. A contabilidade exige que a pessoa esteja sempre muito atualizada e o número de detalhes que precisa ter em mente pode ser assustador, até mesmo para quem já está acostumado com essa rotina, como era o caso de Raquel. Depois de faladas as amenidades, acabaram entrando num assunto que era muito doloroso para Raquel e que ela costumava não pensar muito sobre isso: seus relacionamentos pessoais. A amiga lembrou dos tempos de escola, de como Raquel não falava com quase ninguém e, num tom realmente inocente, perguntou como Raquel tinha conseguido mudar essa situação. E Raquel respondeu que, apesar de muitos esforços, ainda não tinha vencido a timidez. Contou à amiga como era viver sem poder se expressar,
como era não ter voz e como isso a atrapalhava profundamente em todas as áreas da sua vida. Sua amiga ficou realmente espantada. Não podia imaginar que Raquel não tinha mudado muito em relação àquela menina com quem conviveu. Raquel tinha filhos lindos, um emprego invejável. Como poderia ser isso? Mas, mesmo sem entender muito de assuntos sobre a psicologia humana, sua amiga sabia de uma coisa que poderia ajudar muito nessa situação. Já tinha visto mudanças incríveis em pessoas como Raquel, no coral comunitário que participava há alguns anos. Naquela conversa, teve certeza que cantar em coral poderia fazer muito bem para Raquel. E o convite não poderia ter vindo em melhor hora. Raquel estava sentindo falta de cuidar um pouco mais de si, fazer alguma coisa divertida. Nunca cantou na vida, mas mal não ia fazer. E quem sabe poderia realmente fazer até bem, como acreditava sua amiga. E chegando o dia do ensaio, se arrumou modestamente e foi. Nem imaginava como poderia ser. Estava morrendo de medo de cantar. Afinal, para quem nem fala, cantar perto de outras pessoas seria um desafio ainda maior. Mas estava animada e foi com frio na barriga mesmo. Chegou um pouco mais cedo. A amiga tinha comentado que ela precisava fazer um teste vocal para saber em que voz ela cantaria. Isso soou meio grego aos seus ouvidos, mas se propôs a fazer tudo o que fosse preciso para que tivesse a melhor experiência. Depois do teste, o maestro a definiu como soprano e a encaminhou para se sentar junto com um dos grupos de mulheres. O primeiro dia de ensaio foi muito interessante. Ouviu mais do que cantou, mas até arriscou algumas notinhas. Gostou muito da sensação de ouvir as pessoas cantando todas juntas, tudo tão cronometrado. Se pudesse definir em uma só palavra sua primeira impressão, ela seria sintonia. O coral funcionava. Percebeu a sintonia na relação entre as pessoas, na relação entre as vozes, na relação de todos com a música. Se sentiu muito acolhida e foi como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Raquel não se deu conta, mas em pouco tempo já estava conseguindo conversar com as pessoas do coral. Não era a pessoa mais faladeira, mas também não ficava quietinha no seu canto, não. Sutilmente, a expressão musical foi se expandindo para sua expressão corporal. Raquel começou a se enxergar e perceber que ocupava um espaço no mundo fisicamente falando. Despertou também para sua expressão vocal. Percebeu que tinha voz. Raquel ouviu sua voz. Era uma voz simples, melodiosa, tinha seu charme. E o melhor foi perceber que a sua voz não era perfeita e, apesar disso, ou por causa disso, estava tudo bem. Em um dia como outro qualquer, no meio de uma discussão um pouco acalorada entre os seus superiores no trabalho sobre o balanço da empresa, Raquel omitiu uma opinião. Foi sem querer. Saiu. Fez-se um silêncio no ambiente que pareceu dias. Raquel viu que tinha falado em circunstâncias que jamais ousaria sequer ter levantado o olhar para acompanhar a conversa. Um de seus chefes pediu para que ela explicasse a sua posição para que pudessem entender melhor a sua linha de raciocínio. Raquel sentiu uma gota de suor rolando por suas costas. Ouviu seu coração batendo. Sentiu suas mãos querendo tremer, mas se lembrou da sua voz. Ela tinha uma voz e também
como teve a ousadia de começar a falar, não tinha mais como voltar atrás. Respirou fundo, lentamente, como aprendeu a fazer antes das apresentações do coral. Firmou seus pés no chão, o seu apoio, e arrumou a sua postura, e falou. Quando terminou de falar, sem ser interrompida, já tinham se passado cerca de 40 minutos. Conseguiu explicar de forma clara e precisa o seu plano de ação para melhorar o orçamento da empresa. Suas instruções foram acatadas e foram realmente muito eficazes. Reduziu muito o número de demissões programadas e em um período relativamente curto a empresa começou a se equilibrar novamente. E claro que Raquel foi promovida. Hoje em dia, Raquel não trabalha mais naquela empresa. Encontrou outras formas de se expressar trabalhando para si mesma em negócios digitais. Está estudando piano e continua cantando no coral. Raquel diz que cantar no coral foi a chave que abriu a porta da prisão em que ela vivia. A música ocupa um lugar muito especial em sua vida e sabe que precisa dela para continuar aprendendo sobre sua voz, sobre si mesma. É no coral que ela se ouve e se faz ouvir. E a mocinha já fez até solo. Chique, né? Você acredita que Raquel arrumou um crush no coral? Mas isso já é um outro capítulo dessa história. Enfim, além de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, você precisa ouvir a história de Alice, que eu vou deixar fixada aqui no card. Você vai ver como um concerto musical pode revolucionar a vida de alguém. E você também pode contribuir inspirando muitas pessoas, contando a sua história musical. Se você está envolvida ou envolvido com a música de alguma forma, me conte tudo em detalhes, não me esconda nada. Me manda um e-mail para saber como a sua história musical pode vir parar aqui. E nos vemos na próxima página. Até mais!